Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos à nossa aula de Educação Física para o 7º ano de número 5. E hoje nós vamos falar em nossa aula sobre as lutas. Vocês sabem o que é uma luta? A luta, pessoal, nós podemos se referir àqueles dois colegas que estão brigando no recreio ou aquelas pessoas que estão brigando na rua, mas na verdade o tipo de luta que nós vamos falar hoje aqui na minha aula é a luta por motivos de esporte, em alguma modalidade desportiva, em alguma arte marcial. Nós vamos conhecer a nossa luta controlada. E as lutas, elas são caracterizadas pelo uso de técnicas de agarramento, de derrubadas ou de golpes que eles podem ser realizados por 2 ou mais competidores. Existem diferentes estilos de luta provenientes dos mais diferentes lugares do mundo e das mais remotas épocas. Cada tipo de luta, eles podem variar conforme as suas regras. As técnicas de lutas, elas não estão presentes só nas artes marciais, como também, como já vimos, nos treinamentos militares. E no campo dos esportes, ela é considerada a mais antiga modalidade, estando atrás apenas do atletismo. Aqui nós vemos 2 competidores de luta greco-romana, na nossa imagem do slide número 3. Quais são os movimentos utilizados? O que caracteriza uma luta? Quais são os seus fundamentos? Bem, pessoal, a luta ela é caracterizada por possuir movimentos de combate de longa a curta distância. As de curta distância, elas incluem empurrões, soco, defesa, imobilização, agarramento, entre outras ações. Agora, as lutas de longa distância, elas englobam o uso de aparelhos como lanças ou espadas. A esgrima é um esporte de combate em que os competidores utilizam armas brancas, florete, sabre ou espada para atacar e defender-se. Nossa aula de esgrima também está presente nas nossas aulas para São Bento do Sul, pessoal, nas nossas aulas de Educação Física. Vamos falar um pouquinho sobre os estilos. A Federação Internacional de Lutas Associadas, atualmente FILA, ela estabeleceu 6 estilos internacionais. Eles são denominados como luta de praia, luta livre, a luta de combate, a luta greco-romana, luta corpo a corpo e o sambo. À frente, nós vamos ver mais detalhes sobre cada uma dessas lutas aqui. Bem, pessoal, essa aqui é a luta de praia. Ela é um dos estilos de combate mais conhecidos e a luta de praia em inglês corresponde a um beach wrestling. Uma wrestling é luta e beach é praia. Esse combate ele diz respeito a uma disputa feita em pé, cujo objetivo é derrubar o adversário no chão. O jogo ele ocorre da seguinte maneira. Bem, gente, 2 atletas eles são colocados em um círculo com 9 metros de diâmetro e eles precisam realizar movimentos para derrubar o oponente no chão ou arremessá-lo para fora da área do círculo, em um tempo máximo de 2 minutos. Não é permitido lutar no chão e, por regra, é declarado vencedor aquele que somar 3 pontos. Essa modalidade inclui a categoria masculina e a categoria feminina. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa modalidade, é uma modalidade em ascensão bem interessante, e nós temos uma reportagem aqui sobre beach wrestling em Alagoas. Tem um movimento e algumas competições acontecendo lá também. Clique na imagem e você vai poder acompanhar a reportagem. Agora nós vamos falar sobre um dos estilos mais famosos de luta nas Olimpíadas, o estilo de luta greco-romana.
A greco-romana também está entre as lutas mais populares e está incluso nos Jogos Olímpicos desde 1896. Nela, os atletas não utilizam equipamentos de proteção e, por essa razão, não é permitida a utilização de golpes violentos ou baixos. No combate greco-romano, é proibido o uso de pernas, ou seja, o computador só pode utilizar os membros superiores para derrubar o adversário. O combate é dividido em 2 rounds, com 3 minutos cada. O objetivo é derrubar o oponente de modo que os ombros dele fiquem no chão. A depender do grau de dificuldade, os pontos dos golpes variam de 1 a 5. A luta é finalizada quando o adversário é derrubado. Caso isso não ocorra, quem apresentou superioridade técnica ganha a disputa. Porém, se não ocorrer nenhuma das duas primeiras formas, o atleta que conquistar mais pontos é o vencedor. Nosso próximo estilo de luta é o estilo livre. A luta livre, conhecida internacionalmente como Freestyle Wrestling, é um estilo considerado como um dos mais antigos. De acordo com a FILA, essa categoria está entre as principais formas de combates, atrás apenas da greco-romana, do sambo e do judô. Para vencer o combate, o atleta precisa derrubar o oponente no tatame. Nessa categoria, é permitido o uso das pernas para defender ou atacar. O desporto inclui homens e mulheres. Luta de combate. Essa modalidade, que corresponde no inglês a Combat Grappling, diz respeito às lutas que incluem as artes marciais misturadas, as famosas MMAs. Os atletas nessa categoria realizam disputas em pé com movimentos também no solo. O corpo a corpo. A luta corpo a corpo, conhecida como grappling, corresponde a um estilo de combate com o objetivo de controlar o oponente sem a utilização de golpes. Dessa forma, a intenção consiste em mobilizar o adversário. O estilo grappling pode ser usado em combate a pé ou no solo. Como surgiram as lutas? Bem, pessoal, as lutas foram originadas, logicamente, na busca dos seres por recursos para a sobrevivência. Não há uma data que estabeleça o início dessa prática. Porém, há marcas registradas dos povos egípcios e também da civilização babilônica. Há registros de 15 mil anos atrás de desenho nas cavernas da França, assim como nos povos dos sumérios arcadianos do ano de 3000 a.C. Esses desenhos eles mostram as lutas que provavelmente os homens das cavernas naquela época faziam, travavam com animais para conseguir sobreviver, para conseguir a sua caça, para conseguir o seu alimento ou para conseguir se defender também. No Egito, por exemplo, há pinturas de lutas do período de 2400 a.C. As lutas são mencionadas em importantes obras históricas como a Ilíada de Homero. Bem, essa prática passou a ganhar destaque com o passar dos anos e ela fez parte dos Jogos Olímpicos da Antiguidade em 708 a.C. durante a Grécia Antiga. A modalidade praticada na Grécia Antiga era o pancrácio, uma atividade que inclui técnicas como cotoveladas, soco, quedas, imobilizações, torções, joelhadas, além de outros golpes. Os norte-americanos também possuem destaque quando trata-se da história dessa modalidade de combate, pois essa prática fazia parte das atividades populares militares e a primeira vez que ocorreu um torneio foi no país, em 1888, na cidade de Nova York. Em síntese, antes usada como um recurso para sobreviver, a luta atualmente ela é utilizada para a prática de exercícios, um esporte ou um artifício de defesa. O que é arte marcial?
As artes marciais e as lutas, elas possuem alguns aspectos que tornam diferentes. A luta, ela consiste num combate direto com o adversário. Já as artes marciais, elas dizem respeito a técnicas de lutas desenvolvidas para usar em batalhas no intuito de defender um povo ou uma nação. No entanto, com o uso de armamentos de fogo, essa modalidade passou a perder a função. Porém, o termo continuou em utilização. O Taekwondo, assim como o Judô, o Karatê, o Muay Thai, a esgrima, entre outros esportes, eles são exemplos de artes marciais. Nós podemos ver aqui um treinamento de, provavelmente, Muay Thai, ou um treinamento ou uma competição já. As lutas exclusivas para as guerras eram denominadas pelos japoneses de Bojutsu. Como mencionado antes, com o advento das armas de fogo, as lutas passaram a perder a função, perder a função de batalha. Bem, ao invés das guerras, as lutas elas começaram a ser utilizadas para ajudar o ser humano como forma de condicionamento físico, como um esporte, como uma modalidade desportiva. Então, o termo no Japão para utilizar esse novo âmbito das lutas foi o Budô. Bem, pessoal, nós vamos encerrando nossas aulas sobre lutas. Tem muito assunto para desvendar, tem muita luta para a gente estudar, muitas artes marciais, muitos atletas para a gente conhecer. Bem, agora vocês conhecem as lutas, vocês conhecem diversas variações dos esportes, vocês conhecem diversos conceitos agora. Vocês podem responder as questões propostas na atividade de hoje e eu espero que vocês todos tenham uma ótima semana de estudos.